encerrando a temporada 2001 da modalidade velocidade do Rally Brasileiro. A prova, também chamada de Rally do Lagamar, recebeu a inscrição de 30 duplas de 4 categorias. Na N2, o campeonato já foi definido antecipadamente com a vitória da dupla Rafael Túlio Bina Cavacin com o Seat Ibiza, e eles não estão participando desta prova final. Na categoria A7, a dupla Marcola Sérgio Tarcísio perdeu os pontos conquistados na etapa de Curitiba, punição imposta pela CBA, que não reconheceu a homologação de uma peça usada por eles. Aí, cronometrado, o PC passa Ulisses Bertoldo com Alberto Zoffmann. Eles vão defendendo o título contra Edio Fister e Wilfredo Gomes. Primeiro carro Mitsubishi, o segundo Subaru, mais um Mitsubishi. Guilherme Spinelli agora com o navegador Andrei Valério. Voando baixo, Paulo Vignoli com Alberto Fadgatti. Mitsubishi Lancer Evolution 5. Abrem demais a curva, cruzam a pista e caem no barranco. Olha o detalhe do carro, parou junto de uma árvore. Saindo o Alberto Fadgatti, que é o navegador, tudo bem com ele. Tudo bem também com o Paulo Vignoli, que vai deixando o seu posto ali, recebe ajuda. Fim de prova para eles nessa 11ª etapa, mas o carro tem condições de voltar para a 12ª. Enquanto isso, vão passando os carros da equipe Pro Máquina, os carros Subaru, e temos aí o Fred Galiotto com o Gilson Rocha, carro 17. Depois de passarem os carros da categoria N4, vem os carros da categoria A7, Paulo Lemos e Sérgio Lima, que já faturaram o título da categoria antecipadamente. Depois o outro carro da equipe Seat oficial, Marcos Marcola e Sérgio Tarcísio. Nesse trecho de alta, levantando muita poeira. Agora a turma que estava assistindo o rally tenta tirar o carro do Paulo Vignoli e do Alberto Fadgatti, mas a tentativa não obtém sucesso. O carro ficou numa posição difícil. Os carros da categoria 6 já quebraram. E o Jaime Rossler passa com o Auri Klein, carro 28, um Seat da categoria N2. Esse é o Fico Barros com o Irineu Ribeiro, Palio, também da categoria N2. E andando muito forte, Leandro Brustolin com Jefferson Pavinato, Mitsubishi Colt. Mais um da categoria N2, Guilherme Strack e Ernesto Faria. Eles passam com o Seat e agora o Renault Clio do Alexandre Horn, Fernando Melo, 2 gaúchos. Na categoria M4, motores 2.0 turbinado e tração nas 4 rodas, temos Maurício Neves com Wellington Giarola, o Ale Carneiro com Armando Miranda e o Kaká Clossé com a Maria Antonieta, os 3 de Subaru Empresa. Confira essa largada do Marcos Marcola, Sérgio Tarcísio e o Seat Ibiza categoria A7. Passa rápido o bicho, né? Agora o Cacá Rabelo e o Carlos Morales partem para mais uma prova especial. Nós vamos para o intervalo incrível do Guilherme Strack e Ernesto Faria. Um acidente espetacular. O carro decolou demais. Quando bateu com o pneu estourou. Eles acabaram capotando e desceram mais de 40 metros de ribanceira. Confira agora em câmera lenta. Uma imagem surpreendente desse brasileiro de rally. Ainda bem que a galera que estava ali junto do poste assistindo a prova estava esperta, todo mundo se jogou pro mato e ninguém se feriu, nem o piloto, nem o navegador. Foi um momento de muita tensão, muita expectativa, o carro realmente desceu 40 metros e agora a gente vai escutar a palavra dos 2 que estavam dentro do carro. Nós viemos tentando buscar o segundo colocado, que estávamos em terceiro. E como eu vi que ele largou com um pneu de terra e eu com pneu de asfalto, eu resolvi tentar tirar o tempo. E nessa daí, numa curva para a direita com um salto, eu entrei rápido demais, o carro acabou subindo mais que eu esperava, e na queda ele estourou o pneu dianteiro esquerdo. Nisso eu já dei na guia e o carro saiu capotando. E aí eu bati num poste e caímos uns 40 metros lá para baixo, mas graças a Deus saímos inteiros. E a sensação de junto nessa balada? É terrível, né? É um negócio... Todo mundo tá falando aqui que foi cena de mundial de rally, né? Não é de brasileiro. E deu tempo de eu falar pra ele, pô, não vai parar de capotar. Era incrível. Pra quem tá dentro do carro, parecia que tava acontecendo em câmera lenta, mas foi o bicho. Mas, graças a Deus estamos aqui inteiro, sem um arranhão, batindo aí. Se Deus quiser, ano que vem estamos de novo. Uma coisa eu falo, a preparação, não tenho o que falar. Não. A gaiola, graças a Deus, aguentou perfeitamente.
Quem fez a gaiola também foi a equipe Fiat de Rally, não tem que reclamar nada. Com certeza, a equipe Fiat está de parabéns. A gaiola segurou as nossas vidas, graças a Deus. Essa turma deu sorte. Bem, vamos aos resultados da 11ª etapa do Brasileiro de Rally. E a vitória no geral e na N4 foi da dupla catarinense Edio Fister e Vilfredo Gomes com o Subaru Impreza. Com isso, eles encostam nos líderes do campeonato Ulisses Bertoldo, que é gaúcho, e Alberto Zoffmann, de São Paulo, com Mitsubishi. Eles terminaram na 3ª posição. A decisão vai para a última etapa. Os paulistas Tino Viana e Edu Paula, com outro Subaru oficial, ficaram com a 2ª posição, fazendo bem o trabalho de equipe, já que o Edio Fister, colega deles, tinha que ser o vencedor da etapa para continuar na briga pelo título. Na categoria 7, a dupla paranaense Marcos Marcola-Sérgio Tarcísio, que havia sofrido um acidente feio em Uberlândia, Minas Gerais, faturou a vitória com o Seat Ibiza. E o outro carro da equipe oficial, com os também paranaenses Paulo Lemos e Sérgio Tarcísio, ficou na 2ª posição. Essa dupla do carro número 3 já conquistou o título da temporada antecipadamente. Na categoria 6, com a quebra dos 2 carros que brigavam pelo título, o palio da dupla catarinense Luiz Tedesco Sidney Brering e o gol dos paranaenses Luiz Bonacin nesta etapa com o navegador Augusto Galarda, o título de 2001 ficou com o palio comandado pelo Tedesco, mesmo sem terminar a prova. Nessa categoria 6, a bruxa estava realmente solta e quem venceu foi o Alberto Blanco com o Marco Carvalho. O Seat Ibiza desses catarinenses recebeu doses extras de óleo no motor para chegar até o final da prova, mas venceu. E o Pega comeu solto na categoria N2. Na 6ª posição, os paranaenses Jefferson Reck com Albert de Oliveira, de Seat Ibiza. Em 5º, com Fiat Palio, Cacá Rabelo, do Rio de Janeiro, em dupla com Carlos Morales, de Brasília. Os paranaenses Pedro Aleixo e Gilvan Jablonski, com Seat Ibiza, ficaram no 4º posto. Também com Seat Ibiza, a dupla gaúcha Jaime Rossler, Auri Klein, ficou com a 3ª posição. Outra dupla gaúcha terminou em 2º, Fico Barros e Irineu Ribeiro com Fiat Palio. E mostrando que os gaúchos estão difíceis de aturar, vitória com louvor de Leandro Brustolin com seu navegador Jefferson Pavinato com o Mitsubishi Colt, os grandes vencedores da categoria N2. Agora vamos para a 12ª etapa do Brasileiro de Rally de Velocidade, nos mesmos trechos especiais, também na região de Iguape e Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. A prova começou em altíssima velocidade e todo mundo de olho na categoria N4, a única que ainda não tem o campeão definido. A equipe Mitsubishi da dupla líder, Ulisses Bertoldo e Alberto Zoffmann, passou a ter o comando de Wilson Fittipaldi Jr. nesta fase final do campeonato. E o outro carro da equipe, com Guilherme Spinelli e Andrei Valério, também mandou ver. A equipe Subaru, com Edio Fister e Vilfredo Gomes, vice-líder do campeonato, e Tino Viana e Edu Paula, os vice-campeões de 2000, estava andando no limite. Os outros da categoria N4 também vinham imprimindo ritmo forte. Cláudio Rossi com Carlos Hernani, Paulo Vignoli com Alberto Fadigatti, Maurício das Neves com Marco Carvalho, Fred Galiotto com Gilson Rocha, Ale Carneiro com Armando Miranda, que perderam o aerofólio traseiro, e Cacá Clossé com Maria Antonieta. Na categoria 7, a dupla campeã Paulo Lemos e Sérgio Lima continua a disputa contra Marcos Marcola e Sérgio Tarcísio. Na categoria 6, Luiz Tedesco e Sidney Brering parecem estar com mais sorte e querem carimbar a faixa de campeão. E na N2, com a ausência da dupla campeã Rafael Túlio, Bina Cavacin, todo mundo tinha como alvo os vencedores da 11ª etapa, Leandro Brustolin e Jefferson Pavinato com Mitsubishi Colt. No meio da prova caiu uma chuva forte, a pista ficou pesada e o ritmo diminuiu. Estava perigoso acelerar com pouca visibilidade e muita água empoçada. Vamos conferir os resultados da 12ª etapa do Brasileiro de Rally de Velocidade, com as equipes festejando no pódio. Categoria N2, vitória dos gaúchos Leandro Brustolin, Jefferson Pavinato com Mitsubishi Colt.
A dupla Fico Barros e Irineu Ribeiro terminou em segundo e Cacá Rabelo com Carlos Morales em terceiro. Na 6, vitória da dupla campeã, os catarinenses Luiz Tedesco e Sidney Breren com Fiat Palio. Em segundo do Paraná, Luiz Bonacin e Augusto Galarda com Volksgol. Na 7, mais uma vitória da dupla Marcola Sérgio Tarcísio, que ficou com o vice-campeonato. E em segundo, nesta 12ª etapa, os campeões Paulo Lemos e Sérgio Lima. E na decisão da N4, a dupla da Mitsubishi, Ulisses Bertoldo e Alberto Zoffmann, faturou a etapa, o título na geral e na categoria. Edio Pfister com Wilfredo Gomes ficaram em segundo com o Subaru e a outra dupla da Mitsubishi, Guilherme Spinelli e Andrei Valério, ficou em terceiro nesta etapa final. Foi sem dúvida uma bela temporada e com muita emoção. O brasileiro de rally de velocidade cresceu muito em 2001 e para o próximo ano, com a entrada de outras marcas, a coisa vai esquentar ainda mais. O Espaço Motor, que sem dúvida nenhuma contribuiu muito para o sucesso do campeonato, acredita que em 2002 o rally brasileiro vai atingir um nível que jamais foi alcançado, com uma boa organização, a participação mais firme das montadoras e dos fabricantes de pneus, uma divulgação ainda mais profissional e, é claro, mais competitividade.